e que Timóteo precisava saber que esta palavra veio de Deus. Ela foi enviada pelo próprio Deus e que ele deveria guardar essa palavra. A instrução que ele recebeu foi do próprio Deus. E Paulo diz aqui para Timóteo que desde criança ele tem aprendido essa palavra. Então, ele tinha já uma base para ser um pastor, um líder de uma igreja. E ele tinha já, então, aprendido do próprio Deus. Precisava agora repassar isso, esse ensino que ele recebeu, para que ele passasse para os outros também. Então ele diz, de que maneira você vai corrigir, redarguir, você vai exortar, vai edificar, vai consolar o povo na direção da igreja. Você vai usar a palavra de Deus, que ela é toda inspirada por Deus, enviada por Deus, revelada ao homem por Deus. Então esta palavra deveria ser usada, esta palavra deve ser usada, então, para que o povo seja edificado, consolado, exortado, corrigido, ensinado. Esta é a palavra que deve ser, então, usada pelo dirigente da igreja, pelo líder da igreja, qualquer um dos líderes, qualquer um que for pegar para pregar essa palavra, ele deve saber que essa palavra é inspirada por Deus e ela deve ser pregada do jeito que Deus quer e não do jeito que ele quer. E ele deve buscar a interpretação diretamente com Deus e não usar da sua própria inteligência para interpretar a palavra de Deus. É do jeito de Deus e não do jeito do homem. Então é o desejo de Deus que o homem seja perfeito, perfeitamente instruído, quando estiver então aprendendo essa palavra, ouvindo essa palavra. E Paulo, escrevendo a Tito, ele diz aí: fala o que convém à sã doutrina. Então fala aquilo que Deus deseja e não o que o homem deseja ouvir. Deve ser falado aquilo que Deus deseja falar com o homem. E o que Deus deseja falar está na palavra de Deus. O que o homem deseja ouvir, aí está em outra parte. E está na interpretação humana da Bíblia. Então a Bíblia deve ser interpretada pelo Espírito Santo. Nós devemos saber o sentido da palavra de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a própria palavra de Deus. Então, nós vamos ver o quê? Que os versículos isolados não trarão o proveito que o versículo, no seu contexto, traz. Então a Bíblia deve ser estudada toda, não é apenas um versículo isolado. Sempre devemos ter texto e contexto. Devemos estudar assim. Então Paulo diz para Tito que a primeira coisa para ele ensinar a palavra de Deus é que ele deve ter um bom testemunho. Ele deve praticar esta palavra para que possa também ensiná-la. Porque triste é o professor que ensina, mas não pratica. Então aquele que ensina deve ser o primeiro exemplo. E Paulo exorta então a Tito dizendo, olha, você deve ser exemplo não apenas nas Escrituras, ensinando, estudando, mas também nas boas obras, praticando então aquilo que está aprendendo na palavra de Deus. Então na doutrina, ou seja, nas coisas básicas que Deus quer passar para nós pela palavra de Deus, então dessas doutrinas básicas como aí que nós falamos sobre salvação, arrependimento, batismos, imposição de mãos, tudo isso são doutrinas básicas. Como diz lá em Hebreus, são daí rudimentos da doutrina, são as coisas mais simples que qualquer pessoa deve primeiro aprender. Por isso nós temos aí na igreja a CPAD, a revista Discipulado, que é exatamente para falar ao cristão que está agora novo converso, falar para ele as doutrinas básicas da palavra de Deus. Então nós vamos aprender exatamente sobre essas doutrinas que nós estamos falando aqui, são as básicas, né? Aí lá vai falar sobre a salvação, sobre o arrependimento de pecado, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre aí dons do Espírito Santo, sobre a igreja, sobre contribuição na igreja, sobre aí boas obras. Então são coisas básicas, que são aí os rudimentos da doutrina, ou seja, as coisas básicas para se começar
a aprender a palavra de Deus, para se começar a ter um relacionamento com Deus. Então essas coisas Paulo está dizendo aqui para Tito. Mostra aí gravidade, incorrupção. Não se adapte ao povo. Não queira agradar as pessoas. Agrade a Deus. Fale aquilo que Deus mandar falar, que está escrito na palavra de Deus. Não fique torcendo para agradar as pessoas. Também essa palavra defraudando, Paulo está querendo dizer aqui, não buscando proveito financeiro, enriquecimento através desta palavra. Não buscando aí um lucro, não visando as coisas materiais em troca deste ensino, para que a pessoa então não se corrompa e não comece então a ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que Deus quer falar. Então ele diz em tudo seja ornamento da doutrina, enfeite, né? Luz, brilho da doutrina. Então a doutrina existe. Agora quando a pessoa cumpre, quando a pessoa segue, quando a pessoa obedece, aí seria como um enfeite para essa doutrina. Vejamos aí dentro da nossa introdução que diz: doutrina é o ensino sistemático das verdades encontradas na Bíblia Sagrada. O seu principal objetivo é levar o crente a ter uma vida perfeita diante de Deus e dos homens. Então seria aí uma absorção das verdades bíblicas. Isto é a doutrina. Então você seria sistematizar as doutrinas, fazer um resumo geral do que a Bíblia quer nos ensinar e tirar daí as principais coisas para que o homem de Deus seja perfeito, cresça em boas obras. Então, nós vamos pegar e sistematizar a palavra de Deus e ver aí quais são as principais coisas que Deus quer nos ensinar. Então é dentro de um contexto geral da palavra de Deus. Não é pegando um versículo isolado, uma parte isolada da Bíblia, mas um contexto geral. E vamos ver o que Deus quer nos ensinar e que seja básico. Pelo menos esse básico nós devemos aprender, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. A parte 1 aí, a doutrina bíblica e o homem, alimentando a alma, doutrina é vida, doutrina e cultura. Vamos ver então, alimentando a alma. Então, alimentar as ovelhas com a palavra de Deus é o principal dever do pastor. Além de prover alimento para o rebanho, tem ele a obrigação de protegê-lo e zelar por sua integridade moral e espiritual. Então esse é o principal objetivo, dever de um pastor. Então no jeito que nós conhecemos hoje o pastor, né? Então veja bem, se o pastor não tiver habilidade para ensinar a palavra de Deus, dificilmente ele será um pastor bem-sucedido. Dificilmente, então, essas ovelhas poderão crescer, serem resguardadas das apostasias, né? E também das heresias, dos falsos profetas, falsos ensinos que vão surgir para atrapalhar essas ovelhas. Então, todo pastor, a primeira coisa que ele deve ter no seu ministério é saber ensinar a palavra de Deus. É buscar, então, o conhecimento, é estudando a palavra de Deus, estudando sistematicamente. Se esforçar por estudar essa palavra, aprender essa palavra e receber do Espírito Santo a revelação dessa palavra para que ele possa transmitir às suas ovelhas. É o dever primeiro aí desse pastor. Senão, essas ovelhas serão dispersas. Ou então, poderão até ficar dentro da igreja, mas com a cabeça lá dentro da igreja e outra lá fora no mundo. Depois vamos ver aí também dentro do ponto 1, a doutrina bíblica e o homem. Doutrina é vida. Então a doutrina bíblica é algo suave e prazenteiro. É como a chuva que produz abundante vida. Então nós somos aí, cada um de nós, uma tricotomia. Nós somos, primeiro, espírito, possuímos uma alma e moramos dentro de um corpo. Agora veja bem, essas três partes devem se manter irrepreensíveis para a vinda do Senhor. E de que maneira nós vamos conseguir isso? Através do estudo das doutrinas da palavra de Deus. Sempre de acordo com a palavra de Deus. Então nós vamos aprender pela Bíblia
Como o corpo deve ser conduzido, tipo de alimentação, controle através de jejuns. O corpo deve ser instrumento para levar a palavra de Deus, deve ser instrumento para fazer boas obras, praticar boas obras. Então ele deve estar sempre sujeito à palavra de Deus, ele deve estar sempre sujeito à vontade e ao desejo de Deus. Ele deve ir onde Deus deseja que ele vá, deve fazer aquilo que Deus deseja que ele faça. Então a alma deve ser alimentada cotidianamente, ou seja, todos os dias e de preferência mais de uma vez por dia, sempre lendo, estudando essa palavra, meditando nessa palavra, de dia e de noite. Então essa palavra deve ser ouvida e compreendida. Quando a palavra é compreendida? Quando você lê, estuda e recebe uma revelação dessa palavra. Quando essa palavra não é apenas uma letra. Então ela deve ser espírito e vida para nós. Jesus disse, olha, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Então essa palavra é aquele pão que vem da boca de Deus. Então deve ser a palavra que vem revelada para nós, que vai surtir efeito em nós. Então não é só no intelecto, na mente, mas ela deve descer para o espírito. Ela deve vir revelada para que nós aprendamos e guardemos e pratiquemos essa palavra. E o nosso espírito, então, deve ser sempre sujeitado à oração. Deve ser aí treinado em oração, para que nós possamos, como um todo, sermos úteis na obra de Deus. Então, corpo, alma e espírito. Sempre corpo se sujeitando, sempre a alma sendo alimentada pela palavra de Deus e o espírito em comunhão com o Espírito Santo, através da oração. Assim nós conseguiremos, então, crescermos cada dia mais na comunhão com Deus e na intimidade com Deus e na obra de Deus, fazendo sempre e praticando boas obras para Deus.